Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso momento sublime. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, em toda a sua trajetória, seu trabalho, seus compromissos. Vamos buscar no Senhor as condições necessárias para continuarmos a nossa caminhada. Sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre anunciadores de boas novas, de boas notícias. Nós estamos vivendo um tempo em que os arautos, os anunciadores, aqueles que vêm trazendo notícias, gostam muito de trazer notícias ruins. Aliás, as notícias que se espalham mais rapidamente são as notícias ruins. As pessoas estão ávidas, estão procurando notícias ruins. E é por isso que o mundo vai de mal a pior. E as notícias boas, elas vão se escasseando cada vez mais. Não dá ibope dar notícia boa. Então nós precisamos aprender na palavra do Senhor que Deus requer de nós, que nós nos envolvamos cada vez mais com as boas notícias. E é bom que saibamos, há muitas notícias boas, especialmente as vindas de Deus. Deus tem algo melhor, Deus tem algo tremendo. E por que o mundo se envolve e se empolga com as más notícias? Porque é alimentado pelo mal, é alimentado pela mentira. As fake news fazem muito mais sucesso do que as notícias verdadeiras. Então a palavra de Deus nos orienta e nos convida a valorizar as boas notícias, a prestigiar os anunciadores de boas notícias. Eu vejo isso lá no livro de Josué, no capítulo 14, versículo 8. Deus havia orientado Moisés a enviar homens para espiar a terra. E isso aconteceu, e eles foram 12 mensageiros, e quando eles retornaram, 10 trouxeram notícias ruins, e 2 trouxeram notícias boas. E viram a mesma terra, andaram pelos mesmos caminhos, se encontraram com as mesmas pessoas e com os mesmos obstáculos. Entretanto, 10 preferiram ser anunciadores de notícias ruins. E 2 decidiram ir dar notícias boas. E o texto, mais lá na frente, diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Quem está dizendo essas palavras é Caleb, servo do Senhor. Então Caleb e Josué decidiram dar notícias corretas, verdadeiras, e animar o povo. Os outros 10 agiram de modo contrário. E diz o texto que levaram o coração do povo a se derreter. O povo ficou apavorado e decidiu, já que eram 10 anunciadores de um tipo de notícia, e 2 eles ficaram com a maioria. E por isso sofreram uma derrota tremenda. Tiveram que peregrinar no deserto durante anos por causa da desobediência. Mas Caleb perseverou em dar notícias boas. Deus o aprovou. Deus cuidou dele. Décadas depois, Josué volta
né? E diz essas palavras, né? E porque ele perseverou em trazer notícias verdadeiras, Deus o abençoou e deu a ele, a sua família, a sua descendência, as terras por onde ele passou, como herança. Então Deus aprova aqueles que levam notícias boas. Notícias boas são notícias verdadeiras. Não são notícias de coisas boas. Se anunciar coisas boas, mas mentirosas, falsas, não é uma notícia boa. Há muita gente falando coisas extraordinárias, prometendo coisas ao povo, anunciando milagres, anunciando curas. Mentiras. Mentiras. Isso não é notícia boa. Isso é uma notícia ruim, isso é engano. Deus não abençoa esse tipo de anunciadores. As notícias boas são aquelas que Deus mandou eu dizer. São aquelas que Deus me orientou para passar e transmitir ao povo. E a Bíblia Sagrada é uma notícia boa. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a melhor notícia que as pessoas precisam ouvir. Portanto, cabe a mim e a você nos colocar nas mãos de Deus e permitir que Deus nos use para espalhar notícias boas. Deus te ama. Essa é uma notícia extraordinária. Deus deseja dar a você a vida eterna. Essa é uma notícia extraordinária e verdadeira. Se você se arrepender do seu pecado e buscar no Senhor o perdão, Deus te perdoará. Essa é uma notícia verdadeira. Ela está baseada nas promessas de Deus. E Deus não falha. Então, amados, há muitas notícias boas para espalharmos. Por que não nos colocarmos a serviço do Senhor para sermos proclamadores de notícias boas? Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor continua aprovando aqueles que levam e espalham notícias boas, notícias tuas, notícias verdadeiras. Então abençoa os teus filhos, dê sabedoria e discernimento a todos nós, para termos condições, ó Deus, de discernir uma notícia boa de uma notícia falsa. Dá-nos sabedoria, que o teu Espírito Santo nos oriente nesse tempo a fazermos diferença. Fica com os meus irmãos e amigos, abençoa os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.